Enfim, após percorrer a estrada por quase 6 horas, lá pelo entardecer, cheguei ao Mutuim. A delegacia e o posto da polícia ficam lá adiante, e só você seguir direto pela rua principal. Ali, ó, sempre nesse mesmo rumo, não tem erro. Galdino me explicava apontando para uma rua de terra. Obrigado, Galdino. Faça uma boa viagem e cuidado com a estrada, hein? Agradeci após descer do caminhão. Comecei a caminhar pela rua e, observando os arredores, a impressão que me dava que aquele lugar era uma espécie de amálgama temporal, onde se misturavam características de fins de século XIX e meados do século XX, conciliando o atraso com a modernidade vigente de agora, ainda que de forma precária, como é de se esperar no interior do imenso estado do Amazonas. É um pouco semelhante a de estar numa típica cena de velho oeste norte-americano, com estabelecimentos construídos um ao lado do outro. No verão, a poeira suspensa aumenta as semelhanças. A rua principal sempre tinha um salão, onde homens bebiam cerveja enquanto disputavam uma partida de sinuca, e olhavam com certa desconfiança os forasteiros. Observando, constatei que poucas ruas do Mutuim tinham cobertura de asfalto, e o restante era de terra com alguns trechos de paralelepípedo precariamente assentados. Mas isso não impedia que os motociclistas dominassem o cenário. Havia poucos carros de passeio, é verdade, mas em contrapartida, não era raro ver algumas carretas, como a do Galdino, que trafegavam pelas vias de terras buracadas, que acabavam virando poças de lama e barro pegajoso na época de chuvas. Não faltavam pequenos estabelecimentos. Havia algumas oficinas mecânicas, lojas de roupas, farmácias, lanchonetes e comércio voltado ao agronegócio, e que se encontravam por toda parte. Após andar por 15 minutos, finalmente cheguei até a delegacia. Entrei e, andando por um pequeno corredor mal iluminado, cheguei numa sala e vi um homem sentado em meio a uma pilha de papéis. Com licença, o senhor é o delegado Brandão? Eu perguntei da entrada da sala. Sim, sou eu mesmo, confirmou o homem meio barbudo. E mostrando minha identificação funcional da PF, eu disse: Agente Federal Eugênio de Castro, Polícia Federal. Fui designado para o caso dos assassinatos. Bem-vindo, agente. Mas, desculpe, o senhor veio só? Sim, por quê? Respondi já meio intrigado com aquela pergunta. Mas o delegado só me olhou e não disse nada. E em seguida levantou-se da mesa. Era um homem alto e robusto. Ele foi até um armário em frente e, pegando uma garrafa térmica e enchendo um copinho plástico com café, me ofereceu a terra, mas eu não quis. Ele voltou a sentar-se, sempre em silêncio, e ainda me olhou durante alguns segundos e me disse: Muito bem, agente Eugênio, vou lhe contar tudo para ter ideia do que vai enfrentar aqui. Então compreenderá o porquê da minha preocupação. O delegado Brandão começou então a falar. Há 4 semanas, Adelaide Silva,
uma menina de 12 anos sumiu. Seu corpo foi encontrado 2 dias depois, sem o coração. Investigamos, mas nada conseguimos desvendar. Aí, na semana seguinte, aconteceu outro assassinato nas mesmas condições. Ficamos apreensivos. Uma enorme tensão começou a tomar conta daqui. Quase ninguém dormia direito. Então, aconteceu novamente. Todos na cidade ouviram um grito infantil. Dessa vez, era da pequena Silvana. 6 rapazes que estavam nas imediações viram um vulto carregando a criança para a floresta. 5 deles, então, resolveram segui-lo, enquanto um outro, o rapaz chamado Cássio, veio correndo até aqui para me avisar. Então, eu e meus homens fomos até o local onde eles tinham visto o suspeito carregando a menina Silvana. Mas depois de procurarmos pelos rapazes e na esperança de também encontrar a criança com vida e o seu paradeiro durante a noite, nenhum sinal, nem da menina e nem dos 5 rapazes. Contudo, no dia seguinte, quando retornamos à floresta para reiniciar as buscas, encontramos os 5 rapazes. Todos estavam mortos, mutilados. Para completar a lista, ontem foi encontrado o corpo de mais uma garotinha, a Ivete. Como pode ver, o caso é grave. Assim que o delegado terminou de falar, eu disse: eu gostaria de ver os relatórios dos crimes. Pois não, eles estão aqui. Irei examiná-los daqui a pouco. Tem algum hotel por aqui onde posso me hospedar, delegado Brandão? O único hotel daqui é uma espelunca. O lugar mais decente é uma pequena pousada que fica perto daqui e o preço é razoável. Eu te levo até lá no meu carro. Então, o delegado me levou até a pousada e lá me hospedei. Durante a noite, no quarto, eu li e reli os relatórios e notei que todos os crimes seguiam o mesmo padrão. Não precisava ser nenhum gênio para concluir que o culpado ou os culpados era um maníaco ou uma seita de fanáticos religiosos, confirmando o que meu superintendente já havia me passado durante nossa conversa lá no gabinete. Se bem que um maníaco não poderia matar 6 homens de uma só vez. Sem contar que o delegado também me falou que não tinha conhecimento de nenhuma seita agindo daquele jeito na região. Mas por hora eu tinha de descansar um pouco, pois eu teria muito por fazer no dia seguinte. Porém, meu sono foi muito agitado naquela noite. E tive o mesmo sonho confuso das 2 noites antes, quando pernoitei na vila dos Ribeirinhos. Era a mesma sombra assustadora que me atacava enquanto eu tentava me defender com uma estranha faca entalhada com figuras que eu desconhecia, sem contar os sonhos pavorosos que escutava, mas não sabia descrevê-los. Contudo, a noite passou e de manhã já estava tomando meu café na pousada. Foi nesse momento que um senhor idoso de cabelos grisalhos aproximou-se da mesa em que eu estava tomando café. Com licença, senhor Eugênio Castro? Sim, confirmei de imediato. Posso conversar com o senhor? Claro, sente-se, padre. Embora os gestos e a voz serena do padre fossem evidentes,
O seu olhar parecia transparecer uma certa inquietação. É sobre os assassinatos. Talvez o senhor não acredite em mim, mas eu sei quem são os assassinos. Sabe quem são? São demônios. Demônios encarregados de soltar os 4 cavaleiros do Apocalipse: a peste, a fome, a guerra, a morte. Putz, era só o que me faltava. Um padre maluco. Quando ele quis prosseguir, eu, não querendo ser grosseiro, mas ao mesmo tempo querendo me livrar de perder tempo em escutar os delírios daquele homem, falei: Padre, depois conversamos. Tem de ir agora à delegacia. Mas o senhor precisa me ouvir, apelou o padre, visivelmente decepcionado. Assim que me livrei dele, fui para a delegacia a fim de organizar um plano estratégico com o delegado Brandão. Delegado, analisei os crimes e já sei o que faremos. Esses assassinos escolhem suas vítimas sob certas condições. E percebi que aqui nesse lugar existem apenas 12 garotinhas que preenchem essas condições e, portanto, podem ser as potenciais vítimas. Então, montaremos 12 grupos que irão vigiar as casas onde moram essas meninas. Ficaremos todos de plantão. O delegado então convocou toda a sua equipe e eu passei a todos os detalhes da operação e como deveriam se posicionar. Era uma sexta-feira e aproximadamente pelas 22 horas os grupos ficaram a postos. Enquanto o delegado coordenava numa determinada posição, eu me posicionei em um ponto estratégico que me possibilitaria, em qualquer eventualidade, chegar rapidamente a qualquer uma das casas. As horas passavam. Tudo estava calmo. Mas, de repente, um grito ecoou. Em poucos instantes cheguei até a casa, um pequeno sobrado de onde saíam os gritos. Como os gritos vinham da parte de cima, logo percebi que era no quarto e tinha de subir rapidamente. Usando de toda a vitalidade de minha condição física, aprimorada ao longo dos anos em treinamento e prática de karatê, eu cheguei bem rápido à porta da entrada. Onde se meteu o vigia, eu pensava enquanto entrava no sobrado. Quando subi as escadas, escutei o som de vidros se partindo. Meu Deus, eu tinha que agir rápido. Mas quando eu cheguei no quarto, era tarde demais. O corpo da mulher, a mãe da criança, infelizmente estava estirado na cama, sem vida. Os malditos arrebentaram a janela e pularam com a menina. Mas ainda assim percebi um vulto indo para a floresta e com certeza era um deles. E sem pensar 2 vezes, usei de toda a minha destreza e pulei para uma árvore perto do sobrado e daí para o chão. Nesse mesmo instante acabei me deparando com o corpo do vigia, morto. Eu corri em direção à mata iniciando uma tensa caçada. Não sabia quem eram e por que faziam aquilo, mas eles iriam pagar por aquilo. Mas ao observar os rastros, percebi o meu engano. Constatei que não era um grupo, mas apenas um. Ao mesmo tempo em que continuei seguindo os rastros dentro da mata, eu podia deduzir que o sujeito devia ser grande como uma baleia e desajeitado como um elefante, pois deixava uma trilha que até um cego seguiria. E logo comecei a ouvir os ruídos bem altos de galhos quebrando.
Com certeza o assassino devia estar logo à frente. De repente, porém, os ruídos pararam. Acho que havia percebido que estava sendo seguido. Então ouvi outro ruído de galho quebrando, só que dessa vez mais alto, mais perto. Ele estava atrás de mim. Como pude ser tão imprudente e descuidado? Eu mal tinha me virado para trás quando senti uma violenta pancada atingindo minha nuca. Deus, esse foi meu último pensamento antes de perder completamente os sentidos.